Primeiro, vamos colocar no espaço, é mais fácil do que no tempo, né? O povo de Deus, o povo de Israel, saiu do Egito há uns meses e ele está ali acampado próximo do Horebe, né, no Sinai, e ali eles recebem, por meio de Moisés, que é o oráculo de Deus, planos, leis, instruções para eles serem povo de Deus, o povo da aliança, né, do Berit, né, da aliança. Eles estão ao pé do Sinai. Quando é que é isso exatamente no tempo? Depende da data do Êxodo. Existem alguns estudiosos que vão colocar isso mais ali próximo do ano 1400, outros vão colocar mais próximo do ano 1200. Depende um pouco de como, então, de onde você coloca essa data do Êxodo, né? No livro de Levítico, de qualquer maneira, está aí nesse período, entre 1400 e 1200, ali, os acontecimentos ocorrem ali. Sobre o fato de Moisés ter escrito ou não, no livro de Levítico, tá? Livro de Levítico, logo contíguo ao Êxodo, portanto, você tem inúmeras vezes a seguinte frase: e Deus falou a Moisés, e disse a Moisés, fala ao povo. Tá? Essa expressão é conjugada. Deus falou a Moisés, ou Deus chamou Moisés, aliás, é assim que começa o livro, né? Vaikra, né, Moshe, então ele chamou Moisés, Deus chamou Moisés. Vaikra é o nome do livro em hebraico, né, e chamou, né, e aí virou Levítico por causa dos personagens centrais aí, que são justamente os levitas, é um código de instrução dos levitas, né, mas esse livro, em ter sido escrito por Moisés, é defendido por muitas pessoas. Mas muitos também vão dizer que naquele momento, ao pé do Sinai, não existe ainda a inscrição do livro, o registro escrito do livro, e tudo foi tradição oral. De qualquer maneira, Moisés está colocado ali como o oráculo, como o meio que Deus usou para trazer as instruções para o seu povo ali. Deus chama Moisés e diz, fala ao povo. Ele é pelo menos a fonte. Moisés é pelo menos a fonte de tudo que está acontecendo ali. Sobre o fato dele ser escritor do livro ou não, aí, dependendo dos estudiosos, de um lado ou de outro, alguns vão dizer, foi realmente Moisés, escreveu já nesse tempo e está tudo consolidado ali. Outros vão dizer, não, isso foi registrado num tempo posterior. Foi registrado num tempo posterior. Se você ler Levítico cuidadosamente, você não vai ver Moisés escrevendo nada ali, mas falando muito. É o tempo da tradição oral. A tradição do chamado método histórico-gramatical e a do chamado histórico-crítico. Simplificando, as duas têm as mesmas preocupações. A tradição do histórico-gramatical e do histórico-crítico estão muito preocupadas em saber quando e quem escreveu um texto. Tá? Eu digo o seguinte, o histórico-gramatical e o histórico-crítico são irmãos gêmeos. Esse é o tipo de afirmação que a gente fala, você consegue irritar os dois ao mesmo tempo, porque nenhum dos dois vai gostar de saber disso. Mas a verdade é que são parecidíssimos. Parecidíssimos. Irmãos gêmeos mesmo. Porque querem saber quem escreveu quando. Só que um tem uma preocupação em conservar a tradição antiga, que vem de séculos já, é o histórico gramatical. Moisés escreveu, ponto final. O histórico crítico não tem compromisso nenhum com a tradição e vai questionar e colocar em dúvida. Moisés não pode ter escrito por quê? Por causa disso, daquilo outro. A verdade é que naquele tempo, Júlio, não existia a BNT, eles não estavam presos pela BNT, eles não tinham currículo Lattes para preencher, não tinha que formular relatório sucupira para a CAPES avaliar, não existia nada disso. Então, eles tinham um texto escrito, ponto final. Uma terceira via que eu acho interessante
é de você ler o texto pela chamada análise literária, que não se preocupa tanto com a formação do texto. O histórico crítico e o histórico gramatical, o histórico crítico tem a teoria documental, né? A teoria das 4 fontes, e aí o Levítico seria produto da fonte P de papagaio, que é Priester, né, em alemão. Então, os sacerdotes que escreveram no pós-exílio, não sei o quê. Se você olha pela análise literária, você não se preocupa com nada disso. Você se preocupa com o que está escrito. O que o texto diz. Parece óbvio. Mas tanto o histórico gramatical quanto o histórico crítico correm o risco de não olharem o que o texto diz. E aí, para fechar mesmo, tem o Ari Leder, que é um professor, já está aposentado, ele é dos Estados Unidos, do seminário Calvin, né, no estado do Michigan. A tese de doutorado dele em teologia, defendida na Universidade de Toronto, no Canadá, na área de Bíblia, foi sobre o Levítico, doutorado sobre o Levítico. E o Ari Leder começa observando o seguinte: qual que é a posição do Levítico no Pentateuco? Aí, são 5 livros, o Levítico está no meio certinho. Você tem 2 antes, 2 depois. Aí você tem o Gênesis, falando da terra, da criação do mundo, e o Deuteronômio, o primeiro e o quinto. O Deuteronômio, que falam quando o povo está prestes a ocupar a terra de Canaã. Aí, depois você tem o Êxodo e o Números, que são livros com muitas narrativas. A narrativa da saída do Egito, no Êxodo, a narrativa do povo vagueando pelo deserto, no Números, e os conflitos, tanto no Êxodo quanto em Números, muitos conflitos. E o Levítico está no meio. E o Levítico apresenta o quê? Eu vejo que o Levítico não tem paralelo, né? Gênesis e Deuteronômio em paralelo com o outro. Êxodo e Números, idem, um com o outro. O Levítico, que está exatamente no centro, ele não tem paralelo. Ele fala do quê? Como que o povo deve viver. Aí eu vou retomar a palavra que o Paulo disse, né? A aliança, né? Berit, né? Ou Brit, como eles pronunciam no hebraico moderno. A aliança, o acordo, o relacionamento entre o Senhor e o povo. O Levítico vai nos falar disso.